E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como personalizar, como criar uma tela de abertura. Aquela tela que abre logo assim que você clica no ícone do seu aplicativo. A gente chama essa tela de Splash Screen, que é a nossa tela que aparece primeiro enquanto o app está sendo carregado pelo sistema operacional. Essa tela ajuda bastante na hora de iniciar o aplicativo, porque o usuário não fica com aquela dúvida de, pô, será que eu cliquei? Será que eu cliquei certo no app? Será que ele está abrindo mesmo? Então já abre aquela tela de abertura do app, que é a Splash Screen. Vou mostrar como personalizar essa tela. Quando a gente cria um projeto no Titânia, aqui na pasta Resources, seja no iPhone ou seja no Android, ele criou pra gente aqui, no caso do iPhone, as Default Images, que são as telas de abertura, que são as Splash Screens. Todas essas telas começam com a nomenclatura Default e depois vem a peculiaridade para cada uma delas. Provavelmente você já deve ter visto, deve ter reparado nessa tela de abertura da Appcelerator, e a gente vai mostrar como mudar ela e como personalizar ela. Você já deve estar um pouco enjoado dessa tela vermelha da Appcelerator, né? Vamos deixar ele mais com a cara do seu app, combinando com o seu ícone e com a interface, com o visual do seu aplicativo dentro dele. Vamos lá, no caso do iPhone, as telas de abertura possuem suas peculiaridades para cada uma das resoluções, seja para o iPad ou para quando o iPhone ou o iPad está deitado ou em pé, que é o Landscape ou Portrait. Landscape quando ele está deitado e Portrait quando ele está de pé. Vou explicar aqui um pouquinho para vocês, preparei esse slide, onde a gente tem aqui, dentro da pasta Resources e iPhone, a gente tem o default-568H@2x, não se preocupa com essa nomenclatura, a gente vai sempre usar esse nome, então qualquer coisa você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu sei que ela é meio complicada. Os arquivos PNG que tem esse nome, eles são usados no iPhone 5, 5S e 5C. Então por isso eles são um pouco mais altos do que os outros. Então você pode ver aqui no cantinho que ele tem 640 por 1136 pixels de altura. Então ele é mais alto do que o clássico do iPhone Retina, que é o Default-2x, usado para iPhone 4 e iPhone 4S, que tem 640 de largura, só que 960 de altura, que ele é um pouquinho mais achatado, um pouquinho menor em questão de altura. A gente também é a Default sem o @2x e sem esse -568H, Default.png, que é para o iPhone não Retina, para as telas dos iPhones 3G e 3GS. E aí as duas versões para iPad, o Default Landscape e o Default Portrait. O Default Landscape é para o iPad deitado e o Default Portrait é para o iPad em pé. Então a gente tem aqui as duas telas também. Se você tiver alguma dúvida com esses nomes ou qual o tamanho de tela que você precisa fazer e salvar essas suas splash screens, essas suas telas de abertura, a Appcelerator forneceu aqui uma tabela com esse link. Você pode clicar aqui em Splash Screens e aí ele explica tudo sobre as telas de abertura e quais as resoluções que você deve usar. Fica muito mais fácil usando essa tabela, porque assim você não precisa decorar todos esses nomes, como eu já falei. Elas estão todas aqui. Então, por exemplo, para o iPad 1 e iPad 2, ou seja, os iPads não Retina, para o tamanho Landscape você vai usar o tamanho 1024 por 748 e o nome do arquivo que você vai salvar vai ser default-landscape.png. E com essa tabela você consegue se basear para todas as resoluções que você vai usar e que você vai criar o seu aplicativo. Nesse vídeo eu vou fazer um teste. Vou criar aqui, usando o Photoshop, uma tela uma launch image, uma splash screen, uma tela de abertura bem simples, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona. Então vou pegar aqui minha ferramenta de texto no Photoshop e vou escrever um texto aqui simples. Olá, Mob Geek. Vou alterar a cor desse texto, deixar ele preto e aumentar o tamanho da fonte um pouquinho também. Pronto. Esse meu arquivo do Photoshop está com o tamanho de tela já do iPhone 5, que é 640 por 1136. Então vou aqui, File, Save As, para a gente exportar esse arquivo. Eu vou salvar como PNG, salvar na minha área de trabalho mesmo. Por enquanto o nome eu vou pescar lá do site da Appcelerator, porque, como eu falei, é um nome muito difícil da gente decorar todos esses nomes, né? Então, a tela de lançamento do iPhone da quinta geração é o default-568H@2x.png. Então, eu exportei nosso arquivo como PNG. E aqui na área de trabalho está aqui nosso arquivo.png. Eu vou renomear ele para isso aqui tudo. Ok.
Então tá aqui a minha Launch Image, é só eu copiar ela, dar um Ctrl C ou Command C e colar na minha pasta Resources/iPhone, e aí aqui dentro tá o antigo da Appcelerator, eu vou colar o meu novo. Ele vai perguntar se eu quero substituir, vamos clicar ali em Replace, substituir, e pronto. Assim, dessa forma, o app no iPhone 5 já vai abrir com a sua tela nova. No meu caso, essa aqui, Olá Mob Geek. E aí é só fazer isso para todos os outros PNGs, os outros tamanhos de tela. Agora vamos para o Android. No caso do Android, é bem similar. A diferença é que a gente tem várias resoluções para o Android. Então a gente tem as resoluções de alta definição e média ou baixa definição, que é HDPI, LDPI ou MDPI. E aí a mesma coisa, a gente só precisa gerar e substituir esse arquivo default.png que o Titânio já criou para a gente na pasta Resources. Então a gente tem as versões Landscape, ou seja, as versões deitadas aqui, usando Land, e as versões em pé, Portrait, aqui que estão na pasta Port. E é só a gente se basear no tamanho de imagem do que o Titânio já criou pra gente. Então, por exemplo, para os celulares com a tela de baixa definição LDPI, o Titânio já criou pra gente o default.png do tamanho 240 por 320. Então a gente só criar um PNG nesse tamanho. Nesse caso eu vou usar esse aqui mesmo, 240 por 320. E aí é só exportar de novo como um PNG. Só que no caso do Android, todos os PNGs têm o mesmo nome, que é o default.png. A diferença é que eles estão em pastas diferentes. Vamos copiar esse nome, colar aqui, copiar esse PNG e colar aqui também. Vamos substituir por ele e pronto. No caso dos celulares Androids com a resolução baixa de LDPI, nosso aplicativo já vai abrir com a Launch Image que a gente criou, que a gente desenvolveu. Claro que eu recomendo que as Launch Images, que as telas de abertura sejam sempre visualmente parecidas com as do seu aplicativo. Assim o usuário não tem um choque de diferenças de tela enquanto está carregando o seu app. Se você tem dúvida do que colocar na sua tela de abertura, a Apple criou aqui algumas regras do que ela recomenda que seja de como ela recomenda que seja a tela de abertura. Aqui também ela fala do tamanho das telas de abertura para cada uma das resoluções dos seus aparelhos, do iPhone e do iPad. É isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou colocar esses links aqui no vídeo, tanto para vocês verem aqui os nomes e formatos da Appcelerator, quanto aqui as regras que a Apple recomenda para você deixar sua app visualmente mais atraente para os celulares dela. Espero que vocês tenham gostado, vamos para o próximo vídeo. É isso aí, sempre deixando o aplicativo com um visual mais interessante e fácil de usar. Valeu!